Olá, na aula de hoje eu ensino a construir esse vestido. Esse vestido ele é infantil, ele veste uma criança de 5, de 4 anos até 7 anos aproximadamente, porém eu ensino por medidas. Então você vai conseguir fazer de 1 mês até o tamanho que você preferir, tá? Inclusive o vestido que eu copiei, vamos dizer assim, que é o vestido de uma amiga minha, ele é adulto. E eu transformei ele em infantil. Durante todo o vídeo eu explico e mostro, inclusive, o vestido, tá? Então, ó, ele ficou desse jeito. Eu vou deixar todas as medidas aqui na descrição do vídeo. Então, lembrando, eu ensino no vídeo, acompanha o vídeo, que eu ensino fazer todos os tamanhos. Aqui só precisa da circunferência total do busto. Ó, eu deixei uma alcinha lá em cima e uma lá embaixo, porque aqui é ajustável. Então, você vai colocar aonde achar que fica melhor essa alça, tá bom? Olha lá. A linha, eu usei a linha Raiz Artesanato Toque de Seda, a Tex dela é 288 e essa é a cor salmão. Você vai precisar de um novelo e mais um pouco do segundo. O segundo eu usei bem pouquinho. Então, precisa comprar 2 novelos de 500 metros. Agulha, eu usei agulha número 2 milímetros. 2 milímetros. Então, vem aqui para a descrição que eu deixo mais informações, inclusive as medidas. Deixa eu mostrar aqui a parte de trás. Gente, é fácil, tá? Peça fácil, bem fácil mesmo. Assiste o vídeo antes. Quem fica meio na dúvida se vai fazer ou não, é só assistir o vídeo antes. Se surgir alguma dúvida, você já bota aqui nos comentários. Coloquei o botão, olha só que fofura que ficou, ó. Ficou bem gracinha mesmo. Então, vamos lá? Ah, lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ative o sininho para você receber novidades toda semana. Bom, a nossa aula de hoje é esse vestido, porém eu vou fazer no infantil, porque eu quero fazer ele bem rapidinho. E eu preciso devolver esse vestido, tá? Só que a forma que eu vou explicar, você vai conseguir fazer todos os tamanhos, que eu explico por medidas, tá bom? Então, ó, o vestido é esse aqui. Então, vamos lá, que eu vou... Inclusive, vou até trocar a linha, tá? Eu vou usar a linha Raíza, vamos lá. Vou usar a linha Raíza, Artesanato Toque de Seda, Tex 288. Então, para fazer qualquer tamanho, você vai precisar da circunferência total do busto. Você vai lá, trabalhar uma corrente... Eu fiz uma carreirinha aqui, ó. Uma correntinha pra prender, e você vai trabalhar a corrente aqui, ó, corrente, corrente, só isso. Você vai trabalhar do tamanho aí do busto, já vou te dar uma dica, tá? Você vai trabalhar lá a corrente, ó. Quando você terminar a corrente, você vai puxar para que a corrente chegue no lugar e ela não fique maior depois. Você vai diminuir em torno de 8 centímetros. 8 centímetros. Ah, mas o meu busto tem 1 metro. Vou me basear aqui no meu busto, 1 metro. Eu vou fazer 92 centímetros aproximadamente. Por quê? Porque depois o ponto chega no lugar, ele fica ainda um pouquinho maior. E outra coisa, ele tem um botão na frente aqui, ó. Então, ele tem um aumento, ó, tá vendo? Tem aqui e tem aqui, ó. Então, não trabalha do tamanho exato do busto, porque senão, depois, quando for passar essa parte, ele vai ficar muito grande. Então, 8 centímetros aproximadamente menor que o busto, tá bom? Então, entenderam? Corrente, 8 centímetros menor que o busto. E você vai trabalhar ponto alto. 1, 2, 3, aqui na 4, ponto alto. Aí, você vai seguir com esse ponto alto até o finalzinho lá da tua carreira. Ó, somente ponto alto. Um ponto alto para cada argola da base. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui que a minha já tá adiantada. Gente, eu tô fazendo dessa forma porque é uma peça realmente fácil, tá? Olha lá. Inclusive, eu fiz até uma corrente maior, ó. Depois eu desmancho. Eu sempre gosto de fazer isso. E aí, eu medi na minha manequim e deu certo. Aqui, ó. Então, somente ponto alto, um ponto alto para cada corrente. Eu nem vou passar em centímetros, gente, mas a minha manequim, ela veste... Eu falo que eu não vou passar, mas eu não consigo. Porque depois, se vocês me perguntarem, eu não vou lembrar. Deixa eu ver quantos centímetros tem essa peça. Mas eu passo sempre no final, Eu deixo sempre na descrição, né? Sempre deixo todas as informações pra não ficar dúvida. Deixa eu medir aqui, peraí. Tenho 57 centímetros. Ó, chegou aqui, vira.
Um ponto baixo em cima do primeiro ponto alto. Outro ponto baixo pegando nesta argolinha. Ó. Então, já iniciei a nossa carreira e agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da base. Chegando lá no finalzinho da tua carreira, você vai finalizar lá na terceira corrente contando de baixo para cima. Aqui, ó. Do lado do ponto. Tem o seu ponto alto, você vai finalizar aqui nessa correntinha que tá do lado. Você vai virar, repetir o que eu acabei de fazer aqui e vai seguir. Eu vou trabalhar, acredito que uns 10 centímetros de carreiras, idas e voltas, idas e voltas. Volto, falo quantas carreiras eu fiz, quantos centímetros eu fiz, pra gente dar início à parte de cima do acabamento. Então, vamos lá. Eu trabalhei 8 carreiras, em centímetros deu 10 centímetros. Porém, lembrando que eu estou fazendo para uma criança, como eu já disse, a minha manequim aí veste de 6 a 7 anos, mas eu acredito que também veste uma criança menor, tá bom? Depois pretendo tirar foto com criança. Se você está fazendo do tamanho adulto, um tamanho maior, por exemplo, o que você vai ter que medir? A parte que fica em cima do seio aqui, ó. Aqui, tá? Eu vou passar a medida desse, que esse aqui eu sei que ele veste um M, mais ou menos. Então, essa peça aqui, eu vou medir total, tá? Porque aqui embaixo tem carreira de ponto baixo, eu não estou fazendo essas carreiras de ponto baixo. Tem 15 centímetros. Tá fazendo um tamanho G? Trabalha uns 18 centímetros. Trabalho muito grande não, tá? Senão essa parte fica lá embaixo. Então, ou pega até mesmo um sutiã e coloca bem em cima, assim, ó. E mede quanto que você tem de busto ali, daquela pontinha até ali embaixo. Tá bom? Então, essa é uma dica aí, ó, pra você que quer fazer qualquer tamanho. Porque, como eu disse, eu estou ensinando a fazer todos os tamanhos. Então, tira aquela medida. Agora, achei o meio da minha peça. Eu tenho 111 pontos. Então, ficou 55 para um lado, 55 para o outro e um aqui no meio, ó. Tô com número ímpar. Se você está com número par, não tem problema. Coloca teu marcador bem no meio, bem assim no meio, ó. Deixa a mesma quantidade de um ponto de um lado e do outro. No meu caso, fiquei aqui no meio, ó, do ponto. Então, você vai encontrar aí o meio. Agora, eu vou separar a medida da alça, para subir a alça. Para subir aqui a alça, eu dobrei ao meio novamente, ó. Já vou falar no tamanho maior, tá? Eu vou deixar 5 centímetros. Acho que eu consigo deixar até menos. Vou deixar 4 centímetros aqui. Marca. Agora, eu vou contar. 2, 4, 6, 7, 8. Conto aqui. 2, 4, 6, 7, 8. Marco. Se você mede de um lado, do outro é só contar. Ó, marcamos. Vamos lá que eu vou te falar aqui o adulto. Quanto que deixaram aqui nesse vestido, que eu não sei quem fez, tá? Inclusive, a minha amiga comprou num brechó esse vestido aqui. Vamos ver quanto que ela deixou aqui. Olha, ela deixou 10 centímetros. 10 centímetros. Só que daí teve diminuição, ó. Tá bom? Tamanho adulto, 10 centímetros. Você vai deixar ali atrás, 5 de cada lado. Ó, inclusive, vou até passar um pouquinho pra cá. Porque como eu vi ali que teve diminuição, vou passar 2 pontos pra cá, ó. Então, vamos ver. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Vou passar 2 pontos pra cá. Pronto. Pronto. Então, vou começar minha alça aqui. Eu vou ter que cortar isso aqui. Porque eu vou começar minha alça aqui em cima. Então, prendi a minha linha na agulha. Venho aqui onde tá o meu marcador. Prendo com ponto baixíssimo. 2 correntinhas, somente 2 correntinhas. E um ponto alto no meu ponto alto seguinte.
Vou seguir aqui, ó, por 1, 2. Se você está fazendo maior, vamos lá pra essa medida, gente. Aqui, ó. Esta peça, ela começou... Não vou contar ponto, não, tem muito ponto aqui. E o ponto dela é bem apertado. Ó, 13 centímetros, tá? Lembrando que esse é um tamanho que veste aproximadamente aí M. Tá bom? Então, pra quem está trabalhando tamanho maior, pode trabalhar mais centímetros, mais pontos também. 1, 2, 3. 4, não estou contando a corrente. 5, 6, 7, não vou finalizar o 7, e o ponto 8, deixo pela metade, passa tudo. Duas correntinhas. Pulo a minha diminuição, seguinte um ponto alto, seguinte um ponto alto, seguinte um ponto alto, e você que tá fazendo maior, vai continuar com esses pontos aqui, tá? E seguinte um ponto alto pela metade. E aqui em cima, um ponto alto pela metade, passa tudo. Então, fiquei assim, ó. Agora, eu não vou mais diminuir para não ficar tão fininha. Vou trabalhar 3 correntes. Venho aqui em cima, um ponto alto, ponto alto, ponto alto e um ponto alto. Então, aqui, ó, para esse tamanho, eu estou com 5 pontos altos. Vira. Corrente. Um ponto alto para cada ponto alto da base. Vou ter 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Eu vou conseguir com essa mesma repetição. Vou fazer e vou medir ali na minha manequim, que eu também não sei ainda o tamanho. Já falo pra você. Quando você finalizar, você já vai fazer essa aqui, ó. Você vai começar... Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos voltar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vai contar aqui, ó. Vai voltar aqui, tá? Começa aqui e vai. E trabalha a mesma quantidade. Então, vídeo seguinte eu já te mostro quantas carreiras eu trabalhei. Bom, vamos lá, então. Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreiras. As minhas 18 carreiras deu um total de... Só que precisa puxar pra medir, tá? Eu sempre falo, puxa, porque senão depois quando começa a usar, o ponto chega no lugar e ele fica enorme. Deu 22 centímetros. Tamanho maior precisa fazer e medir, eu não tenho todas as medidas comigo, tá? Eu vou medir aqui, ó. Primeira carreira é esta. Olha, tem 18 cada lado, tá? 18 cada lado. Então, dá 36 centímetros de alça, que é um tamanho M. Agora, eu não vou trabalhar acabamento, porque eu vou ter que deixar esse acabamento pra depois. Agora, nós vamos trabalhar a parte de baixo. Vou começar aqui, ó. Vou começar aqui. Só vou desmanchar, porque eu deixei a corrente maior. Pronto, desmanchei, inclusive, até dei um nozinho aqui. Ai, muita gente me pergunta, como que você dá nó? Gente, esse nó, ele é o nó mais normal que tem no planeta, ó. É esse nó aqui, ó. Tá? Então, esse tipo de nó. E aí, eu puxo pra ver se tá firme, né? Então, agora, vamos. Eu vou começar com 3 correntinhas, que eu ia começar igual esse aqui, mas eu vou começar com 3 correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto seguinte. Vou trabalhar um total de 5 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto da base. 1, 2, 3, 4 e 5. Como eu estou copiando essa peça, lembrando que eu sempre falo que eu copio, mas eu mudo tudo. E nessa peça tem ponto baixo aqui, ó. Eu já não fiz ponto baixo. Se você está fazendo um tamanho maior, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, a pessoa trabalhou 6 pontos aqui, ó. Aqui. Eu vou trabalhar só 5, porque essa peça é
menor. Dá até pra fazer menos, né? Não, vou deixar 5. Agora, vamos lá ver o que ela fez aqui. Tem 2 correntes, pulou, trabalhou leque. Então, vamos lá copiar aqui. Eu não vou trabalhar 2 correntes, vou trabalhar somente uma. Porque pela peça ser maior, mas você está fazendo maior, trabalha 2 correntes, tá? Eu vou pular uma, 2 e vou trabalhar na terceira. Se você trabalhou 2 correntes, você vai pular 3 e vai trabalhar na número 4. Pula 1, 2, vou trabalhar na terceira. Vou trabalhar um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos dentro do mesmo pontinho de base. Essas correntes eu vou aumentar ao longo da peça. Uma corrente, pula 1, 2, pula 1, 2, aqui na seguinte, no número 3, um ponto alto. E no seguinte, um ponto alto. Uma corrente, deixa eu arrematar, porque isso aqui tá atrapalhando. Meu isqueiro não tá aqui. Não vou conseguir arrematar agora. Uma corrente, pula 1, 2, aqui na seguinte, um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma correntinha, pula 1, 2, na seguinte, um ponto alto. E na seguinte, um ponto alto. Eu vou trabalhar com essa repetição até lá no final. Sempre leque, 2 pontos, leque, 2 pontos. No caso, eu estou pulando 2, trabalhando na terceira e na quarta com ponto alto. Lá no final, vai ter que fazer ajuste, que eu não contei. Lá no final, eu volto. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, como eu disse, precisei fazer ajuste. E vou mostrar aqui como foi o meu ajuste. Eu tava pulando 2 aqui, eu não precisa fazer o ajuste tudo aqui em cima, tá? Você pode fazer antes. Eu pulei aqui, ó, 1, segui com meus 2. Aqui eu pulei 2, só que ao invés de trabalhar um para cada ponto, eu trabalhei os 2 dentro do mesmo, tá? Então, meu ajuste foi aqui e aqui. Trabalhei, tem que finalizar com leque, da mesma forma que nós iniciamos, ó, aqui, ó. Finalizar antes do bloco, leque. Então, trabalhei aqui o meu leque, e agora eu trabalho a sequência de 5 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto da base. 3, 4 e 5. Vira e volta. 3 correntes. Um ponto alto para cada ponto alto da base. Vai ser sempre assim, tá? 3, 4 e 5. Uma corrente e leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma correntinha e um ponto alto para cada ponto alto da base. Uma correntinha, leque sobre leque. Então, agora eu vou trabalhar somente com essa repetição até o final da carreira, sempre trabalhando com carreiras idas e voltas. Você vai finalizar lá também com 5 pontos altos, vai iniciar com 5 pontos altos, sempre leque sobre leque. Então, eu vou trabalhar por várias carreiras, já vai pro vídeo aqui da frente que você vai ver quantas carreiras eu trabalhei. Eu vou contar aqui na peça grande quantas carreiras foram feitas. Olha só, a pessoa que trabalhou 41 carreiras, porém, na carreira de número... Deixa eu contar aqui com você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na carreira 17, ela aumentou um ponto aqui no leque, ó. Estava com 2, foi para 3. Foi para 3. E seguiu com 3 até o final, tá? Ó, para você que está fazendo grande, tá? Pra você que tá fazendo um tamanho maior, para adulto. E também, a pessoa, ela aumentou correntes. Ela começou com 2 correntinhas, e foi para 3 correntinhas, e foi até o final com 3 correntinhas, tá bom? Correntinha de passagem. Quem sabe fazer crochê tá entendendo perfeitamente o que eu tô falando, né? Então, eu vou fazer o meu algumas carreiras, volto para aumentar também a quantidade de correntes, só que como eu não sei, porque é uma peça infantil, eu faço algumas carreiras, já volto e falo
para você aonde eu aumentei as minhas correntes. E também vou aumentar no leque aqui, ó. Faço alguma carreira e já volto. Passa aqui o vídeo pra frente. Gente, só uma informação. Eu falei pra vocês passarem o vídeo pra frente, né? Aqui no próximo, que é esse vídeo aqui. Eu vou voltar com vocês, porque a pessoa que fez a peça, olha lá o que ela fez, ó. Ela trabalhou só, vou passar em centímetros. Ela trabalhou tamanho grande, 18 centímetros, ó. E aí, ela trabalhou no circular, tá bom? Então, ó, agora sim, passa o vídeo pra frente que eu já vou mostrar como eu vou fazer. Bom, vamos lá, então. Eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, só repetindo. Aí, na carreira 6, eu aumentei um ponto alto. Então, eu fiquei com um leque de 3 pontos altos para cada lado. Aqui, somente uma corrente, ó. Se você está fazendo maior, você pode começar os seus aumentos quando ficar ali em cima do umbigo. Deu em cima do umbigo, você já pode começar o aumento, tá? O que é aumento? É aumentar ponto aqui dentro, ó. Aumentar a corrente também. Como a minha peça é muito pequena, não vai dar pra mim aumentar tantas. Não tem como aumentar muita coisa aqui. Deixa eu tirar aqui do zoom. Então, já está desse jeito a minha peça. Bom, agora para continuar, eu vou colocar esse bloco em cima desse bloquinho aqui, ó. Passar minha agulha aqui do outro lado, ó. Três correntes, que equivale a um ponto alto. Agora, eu vou aumentar para duas correntes. Eu estava trabalhando com uma, agora eu vou aumentar duas. Duas correntes, leque sobre leque. Esse meu leque ele tem 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Agora, eu vou seguir o mesmo padrão, porém, com duas correntes de separação. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, leque sobre leque. Então, eu vou dar toda a volta com essa mesma repetição, encontro com você aqui. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, olha lá como que tá. Esse ponto alto, eu vou trabalhar ele pegando desse lado e do lado de lá, ó, na terceira correntinha. Então, eu preciso de 5 pontos altos contando com essa corrente. Então, já tenho um, pego sempre do lado de cá e do lado de lá. 2, 3, 4. E com esse que eu já tenho aqui, 5. Conto uma, duas na terceira. Finaliza com baixíssimo. Então, ficou assim, ó. Três correntes, que equivale ao meu ponto alto. E mais duas de passagem. E agora, eu vou continuar no mesmo padrão. Sempre, eu vou repetir na carreira anterior. Agora, deixa eu tirar do zoom. Vai depender se você quer ele mais rodadinho, se você quer ele menos rodadinho. E aí, vai depender disso para você fazer seu aumento. O que que é aumento? Você pode aumentar mais um ponto aqui, você pode aumentar mais correntes. Eu vou trabalhar algumas carreiras, eu volto e eu falo o que que eu mudei aqui, porque eu estou fazendo e olhando para ver. Aqui você percebe que ele já abriu bem, ó. Faça algumas carreiras e já volto. Com essa mesma repetição, tá? Agora, a carreira seguinte, você vai trabalhar seus 5 pontos altos, 5 contando com a corrente, tá? Ó, deixa só eu mostrar aqui, pra quem tá fazendo esse vestido em tamanho grande. Eu estou nesta carreira, né? Nesta carreira. Eu até aumentei antes, ó. Não, não aumentei antes não, gente. Tá tudo certo aqui, ó. Aqui tem 3 correntinhas. A pessoa foi aumentando, ó, 3 correntinhas. Sempre 3 pontos altos. O que deu para entender aqui é que a pessoa começou a trabalhar com ponto alto duplo ou ponto alto alongado. Tá mais parecendo ponto alto alongado isso aqui, ó. E aí, ela continuou, tá vendo, ó, por várias carreiras. É que eu não posso trabalhar muito, porque é uma peça infantil. Então, não vou conseguir trabalhar tantas carreiras assim. Mas você que está trabalhando em tamanho maior, vou contar para você quantas carreiras tem, certo? Quanto que tem tensão de pontos diferente.
o ponto que tá aqui, se eu conto a carreira, eu falo pra você, às vezes não dá mesmo centímetro, tá? Mas eu vou contar aqui, ó, e aqui você percebe que o ponto tá bem grande, ó, tudo ponto alto alongado. Tem 19 carreiras. Eu acho que eu vou mudar para ponto alto alongado, porque foi o que destacou o ponto. Olha como o ponto destacou, ó. Aqui, ó, esse aqui ainda é ponto alto normal. Aqui, ó, ponto alto normal. Vou aproximar bem para você ver a diferença. Ó, ponto alto normal, e aqui você já percebe que é ponto alto duplo. Duplo ou alongado, gente, que tá mais para ponto alto alongado, tá? Tanto faz também, né? Não vai alterar tanto. Então, na carreira seguinte, eu vou mudar meu ponto alto. E eu volto com você, porque daí temos o acabamento. Bom, vamos lá, então. Eu trabalhei um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, sem alterar nada. Nesta carreira, eu trabalhei ponto alto. Eu tenho 3 correntes, eu trabalhei 3 pontos altos, um ponto alto para cada corrente. Aqui, ó. Vamos aproximar. Olha lá. É aqui, ó, um ponto alto para cada corrente. Um ponto alto para cada ponto alto da base. Onde eu tenho 2 correntes, eu trabalhei 2 pontos altos. E continuei com o mesmo padrão. Um ponto alto para cada ponto alto da base. 3 pontos altos para cada argolinha da minha base. Eu tenho 3 correntes, trabalhei 3 pontos altos. E fui seguindo, ó, 2 pontos altos, um ponto alto para cada ponto da base. Segui com essa mesma repetição por toda a volta. Lembrando que eu estou fazendo esse tamanho, porém, você pode continuar aqui para fazer maior, tá? Vou só terminar esse finalzinho aqui de carreira. Então, eu vou seguir aqui, ó, com um ponto alto para cada ponto alto da base. Pronto, 1, 2, na terceira, baixíssimo. Agora, eu vou contar, vou trabalhar um ponto baixo aqui no mesma argolinha, ponto baixo. Agora, conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, lá na número 5, eu vou trabalhar ponto alto. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Conta 1, 2, 3, 4, na número 5, prende com baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pula 1, 2, 3, 4, 5, na número 6, prende com baixo. Essa vai ser a repetição que nós vamos trabalhar por toda a volta. Pula 1, 2, 3, 4, na 5, 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, lá na 5, prende com baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pula 1, 2, 3, 4, 5, lá na número 6, prende. Laçada na agulha, 1, 2, 3, 4, lá na 5, 9. Vamos trabalhar com essa mesma repetição por toda a volta?
Bom, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, eu tive que fazer ajuste, tá? Pra poder dar certo, porque tem que finalizar com a argola. Como que foi meu ajuste? Vamos ver o que que aconteceu aqui. Eu estava pulando 1, 2, 3, 4, trabalhando nas 5, né? 1, 2, 3, 4, trabalhando nas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Trabalhei na número 6, aqui eu já teve um ajuste. Aqui não teve. 1, 2, 3, 4, 5. Trabalhei na número 6. 1, 2, 3, 4, 5. Trabalhei na número 6. 1, 2, 3, 4. Trabalhei na 5. Ou seja, eu dei uma esticada aqui para conseguir finalizar com a argola. Então, faça qualquer tipo de ajuste. Então, vamos lá, então, agora para a carreira seguinte. Na carreira número 2 desse motivo, eu vou trabalhar com ponto baixíssimo por uma vez e mais uma vez. Somente 2 vezes, porque eu preciso dar início nesse ponto aqui, ó. Um ponto baixo no mesmo ponto. Esse é o início. Laçada, pula 1, 2. Lá na número 3, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Pula 1, 2. Aqui na 3, prende com baixo. Fica assim, ó. Em cima de todos os nossos motivos, vai ficar exatamente dessa forma. 7 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prende com baixo, aqui no meio. 7 correntes novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem aqui, ó. Nesse segundo ponto, em cima dele aqui, ó, prende com baixo. Pula 1, 2, lá no meio, 5 pontos altos. Essa vai ser a repetição de toda a volta. 3, 4, 5, pula 1, 2, aqui na seguinte, número 3, prende com baixo. Começa tudo novamente, 7 correntes, prende com baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pula aqui esse primeiro, ponto baixo. 1, 2, na número 3, 5 pontos altos. Então, eu vou trabalhar com essa mesma repetição por toda a minha volta. Olha, para quem me pergunta como eu faço para dar nó com a linha raíza, vou mostrar aqui para vocês essa linha aqui, ó. É bem tranquilo e bem fácil. Olha lá, junta as duas pontas. Só isso, tá? Agora é só ver se tá bem amarradinho, ó. E depois eu arremato quando eu já trabalhar com ele aqui na minha peça. Pronto, olha, finalizei aqui onde eu iniciei, né, no ponto baixo, e vou caminhar com ponto baixíssimo por 1, 2 e 3, até o centro do motivo, no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prende com ponto baixo na argola seguinte. Qualquer barulho que vocês ouvem aí é do vizinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prende com ponto baixo na argola seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prende aqui em cima, ó. Nós temos 5 pontos altos, certo? Então, você vai contar aqui, ó. 1, 2, vai prender aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você vai continuar com essa mesma repetição por toda a volta. Sempre com 7 correntes. Vou fazer mais um pouco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prende com ponto baixo. Repita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pula aqui 1, 2, lá na número 3, prende com ponto baixo. E vai seguir com essa mesma repetição por toda a volta. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, finalizei onde eu iniciei, e agora começa a repetição. O que que é a repetição? Vou repetir essa carreira, primeira carreira, depois vou repetir essa carreira, depois vou repetir esta carreira, e vou ficar somente repetindo agora até dar o comprimento desejado. Eu preciso iniciar no centro dessa corrente, então, eu vou caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo por 1, 2, 3 e 4, ó, bem no centro do ponto. Um ponto baixo. Aqui dentro, vou repetir os 9. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Prende com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prende com baixo aqui, ó, que é essa argola. Vem aqui dentro, 9 pontos altos, ou seja, o nosso ponto alto vai ficar sempre no centro aqui, ó. E aqui fica essa argola. Então, ó, sempre aqui, 9 pontos altos. Prende com baixo, 9, prende com baixo. Argola, prende com baixo, aqui no centro, 9. Finaliza. Seguinte, você vai repetir esta carreira, como eu já acabei de falar, né? Depois você vai ficar repetindo, eu vou ficar repetindo aqui também, até chegar aí no comprimento que eu desejo, tá bom? Aqui eu quero, acho que uns 57 centímetros, 58 aproximadamente, no total da peça. Bom, vamos lá. Vou contar motivos. Eu trabalhei um motivo, 2, 3 e 4 motivos. Ficou assim? Agora, eu vou trabalhar uma carreira de acabamento. E, se você quer maior, é só continuar esse mesmo motivo. Eu parei na carreira de argolas. Essa argola aqui, ó. Só argolas. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo, vou subir 3 correntes. E aqui dentro, vou trabalhar ponto alto. Vou trabalhar ponto alto dentro de todas as argolas. Então, vamos lá, já tem 2, 3, 4 e 5. Aqui nesse meio, ó, eu vou trabalhar, vou continuar com 7. 1, deixa eu levantar aqui. Pronto. Senão a agulha fica batendo aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se você achar que 5 é pouco, você trabalha 7 dentro de todos. 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, eu imaginei que 5 daria, mas 5 não dá, vai ficar pequeno. Então, eu vou trabalhar 7 em todos. E no final, eu completo esse aqui com 2 que está faltando. 6 e 7. Vamos lá. 1. E se você achar que 7 tá pequeno, você trabalha 8 em cada um, tá? Só não deixa embabadar essa parte. Eu vou dar toda a volta com essa mesma repetição. 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7. Pronto, olha. Eu trabalhei 7 aqui dentro dessa argola central e trabalhei 6. Então, ficou 6, 7, 6. Aí, começou tudo novamente. 6, 7, 6. E pra finalizar, pra fazer essas ondinhas aqui, ó, ficou umas ondinhas. Deixa eu aproximar. Eu trabalhei assim, ó. Aqui no início, 3 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Vamos lá que eu vou fazer um aqui pra você ver. 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo pontinho de base. Pula. No caso, eu cheguei no final da carreira. 1, 2, 3. Na quarta, eu trabalhei um ponto baixo. Sempre pulei 3, trabalhei na número 4. Aqui, eu vou trabalhar o baixíssimo, porque eu já finalizei. Aí, trabalho uma corrente, corta a linha. Então, ficou desse jeito. Deixa eu tirar do zoom. Aqui, ó. Agora, vamos para o acabamento da parte de cima, que é só pontos baixos que eu vou trabalhar. Então, vamos lá. Prende a linha na agulha. Vem aqui onde tem essa união, bem aqui em cima do ponto, ó. E trabalha um ponto baixo.
Eu vou pegar essa linha, todas as linhas que eu encontrar no caminho, eu vou conduzir da mesma forma que eu vou conduzir essa. Aqui, ó. 1 e 2 pontos baixos aqui dentro. Venho na seguinte e trabalho 1 e 2 pontos baixos. Nessa união de carreiras, tem um ponto bem aqui em cima, trabalho um sozinho. Ou seja, eu vou trabalhar 2 pontos baixos para cada espaço que eu tenho na minha base. 1 e 2. Porém, a cada 4, eu trabalho um aqui no meio, ó. Aí, eu sigo, ó, 1 e 2. 1 e 2. Aqui no meio, 1. E vou seguir com essa mesma repetição por toda a volta. Aqui no canto, ó, sempre precisa de aumento, tá? Porque senão ele emborca. O que que é aumento? Aqui pode trabalhar 4 pontos baixos no canto. Sempre no canto, 4, tá? Todos os cantos, inclusive na alça, ó. Você vai trabalhar. Se você achar que 4 foi muito, trabalha 3 e um aqui em cima. Então, 3, um para cada um, 3, e você vai seguir. Seguir, ó, por toda a volta. Uma dica: quando você chegar nesse ponto aqui, ó, você vai trabalhar um aqui dentro e um aqui dentro, ó. E aí, você vai subir no mesmo padrão, para ele ficar mais arredondadinho. Então, você não vai trabalhar aqui dentro desse ponto, porque aqui já tem um, tá vendo? Então, isso que você vai fazer aqui, nesse canto, nesse e no outro. Passa pro vídeo pra frente, porque daí eu já mostro se eu trabalhei mais uma carreira ou não. Eu acredito que eu vou ter que trabalhar mais uma carreira, tá? Provavelmente. Então, passa aqui que você já vai ver, ó. Porque como vai ser a outra carreira? Você vai chegar aqui nessa ponta, ó. Aqui, ó. Você vai chegar aqui, vai virar e vai voltar. Aí, você volta trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Pronto, olha. Trabalhei 2 carreiras de pontos baixos. Quando chegou aqui, ó, eu fui, dei toda a volta, voltei, né? Pelo mesmo caminho. Voltei. Quando chegou aqui, eu trabalhei o mesmo acabamentinho que eu fiz aqui, igualzinho, sem alterar nada. 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo pontinho, ó. Vou aproximar bem aqui pra você ver, ó. Um ponto alto, dentro do mesmo ponto, tombei. Aí, eu pulei 1, 2, trabalhei na terceira. E fui repetindo assim, ó. Até aqui, cortei a linha e trouxe pra dentro, ó. Ainda nem arrematei. E eu vou aproveitar esses espacinhos para fazer a casinha do meu botão. Então, eu fiz assim, realmente para deixar como casinha dos botões. Então, agora, só falta colocar os botões e a peça já vai estar finalizada. Eu vou pegar aqui os meus botões, eu vou ver o que fica melhor. Deixa eu tirar do zoom. Aqui no nosso vestido. Agora, o botãozinho, eu vou escolher um que passe por aqui, ó. Se a casinha ficar muito grande, depois eu dou uns pontinhos e fecho um pouquinho. Deixa eu ver aqui se fica. Ó, eu vou ter que fechar um pouquinho a casinha, tá bom? Então, eu vou colocar. Deixa eu só dar uma dica de como eu vou usar a mesma linha pra colocar o botão. Ó. Puxa, e aí ela vai se transformar em 2 cabos maiores. Aí, é só fazer isso. E você vai ter um cabo pra usar na tua agulha. Ó, vai ter 2, na verdade, né? Eu abro ao meio e eu uso essa mesma linha pra costurar. Então, roupa infantil, tem que costurar muito bem, tá? Mas muito bem mesmo. Costurar de uma forma que não saia nunca mais. Porque é perigoso eles colocarem na boca. Então, eu vou costurar os meus botões aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar uns... Pula 1, 2, 3, 1, 2 na terceira. Eu acho que vou pular 1, 2. Vai pro vídeo da frente que eu já te mostro. Prontinho, olha. Eu coloquei
1, 2, 3, 4, 5, 6 botões. E eu fui pulando um motivo, ó. Pulei um, coloquei aqui, pulei um. Quando chegou nessa parte, deixa eu dar um zoom pra te mostrar. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Aqui eu fui colocando na direção da carreira de ponto baixo. Já nessa parte, daqui pra baixo, ó. Eu coloquei na direção dessa carreira de ponto alto. Por que que eu fiz isso? Para não ficar torto. Se tu colocar esse botão aqui, continuar colocando esses botõezinhos aqui, ó. Quando você fechar, deixa eu fechar aqui para te mostrar. Ele vai entortar. A minha ainda ficou um pouco torta, tá vendo, ó? Se o botão tá aqui, ele vai ficar bem tortinho, ó. Então, eu coloquei na direção do ponto alto, tá bom? Bom, a alça, né? Faltou falar aqui da alça. Eu contei 10 pontos altos, 2, 4, 6, 8, 9, coloquei em cima do número 10. Porém, eu vou mostrar aqui como que você vai fazer para colocar a tua alça. Colocar a direção do teu botão. Tu vai virar a tua alça dessa forma, ó. Ó, dessa forma. E, a hora que você levantar, você vai ter o lugar para colocar o botão, tá bom? 1, 2, 3 na número 4. 1, 2, 3 na número 4. Eu coloquei aqui, só que eu não tenho essa medida exata dessa alça para passar. Então, eu deixei regulável. Ficou dessa forma, ó. Vou tirar aqui do zoom. Bom, então, nossa aula de hoje já está finalizada. Deixa eu ver se eu acho algum fio aqui para me arrematar com você. Tem um fio aqui, ó, para arrematar. Vamos lá arrematar. Faltou só arremate. Aqui é só você esquentar o fio. Pronto. E a nossa aula de hoje já está finalizada. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Quer me mostrar sua peça? Eu estou lá no Instagram, no @JaneValim. Estou no Facebook também, na página Jane Valim Crochê. Grupo Crochê Jane Valim. E muito obrigada pela tua companhia e até a nossa próxima videoaula.